Neste vídeo vamos falar sobre dois conceitos fundamentais para estudar as necessidades em fundo de maneio de uma empresa. Vamos abordar o denominado ciclo operacional ou duração do ciclo operacional e a duração do ciclo financeiro ou o chamado ciclo de caixa da empresa. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas de contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Vamos começar por abordar alguns conceitos fundamentais para fazermos uma análise do ciclo de caixa de uma empresa. De uma forma intuitiva, temos a noção da existência de três momentos fundamentais naquilo que é a atividade operacional de uma empresa, a sua atividade de exploração. Quando se compram mercadorias, essas mesmas mercadorias terão um determinado número de dias em armazém. Haverá um momento em que essas mesmas mercadorias serão vendidas e quando são vendidas a crédito, ou seja, quando nós concedemos um crédito aos nossos clientes, um crédito a 30 dias, um crédito a 60 dias, verifica-se então um prazo médio de recebimentos dos clientes. Depois, haverá um momento em que aquelas mercadorias que nós compramos, elas virão a ser pagas por nós aos fornecedores. E aí verificar-se-á o pagamento a fornecedores. Temos aqui movimentos relacionados com caixa. Estamos a falar de necessidades cíclicas, no âmbito da permanência em armazém de mercadorias, dos estoques, no âmbito de conceder crédito a clientes, e estamos a falar também dos denominados recursos cíclicos, ou seja, obter um prazo médio de pagamento, obter um prazo para pagar a fornecedores e jogar com esse prazo, enfim, para diminuir as nossas necessidades em fundo de maneio. Quando falamos daquele momento que vai desde as compras das mercadorias até ao recebimento dos clientes, ou seja, se consideramos o número de dias em que as mercadorias estão em armazém, mais o número de dias que nós demoramos em média a pagar aos clientes, estamos a falar da duração média do ciclo operacional. Quando a esta duração retiramos o número de dias que se demora a pagar aos fornecedores, então estaremos a falar do denominado ciclo de caixa. Ciclo operacional versus ciclo de caixa é aquilo que vamos abordar nesta apresentação. Quero começar por falar de três indicadores que nos vão permitir calcular o ciclo de caixa e também o ciclo ou a duração do ciclo operacional da empresa. A duração média dos inventários. Aqui denominado por duração média de mercadorias. Inventários podem ser mercadorias, podem ser matérias-primas, vai depender de empresa para empresa. A duração média dos inventários resulta de um rácio em que nós dividimos o estoque de mercadorias, e aqui convém ser a média do período,
Ou seja, a existência inicial mais a existência final, ou a existência final mais a existência inicial a dividir por 2, a qual dividimos pelo custo das mercadorias vendidas, e para ter este indicador em número de dias, multiplicamos por 365 dias. No fundo, este indicador que estamos aqui a referir, ele visa medir a permanência média dos inventários em armazém, sendo que a redução dos tempos de permanência em armazém é normalmente o objetivo da gestão, reduzir a duração média das mercadorias em armazém. Quanto menos tempo estiverem, menos custos associados a empresa terá de suportar. Outro indicador é o prazo médio de recebimento. O que é o prazo médio de recebimento? É o rácio que mede a celeridade que se recebe dos clientes. E ele é calculado através do quociente, dividindo assim o saldo de clientes médio do período, o saldo dos clientes no fim, mais o saldo dos clientes no início, a dividir por 2, e dividir esse saldo médio pelas vendas e prestações de serviços, que é o volume de negócios. E como o saldo de clientes é apurado a partir, ou obtido a partir do balanço, ele está no ativo corrente do balanço, este saldo de clientes ele vem com IVA já incluído. Enquanto que o volume de negócios, que são as vendas e as prestações de serviços, que são obtidas a partir da demonstração dos resultados, é um valor que consiste numa base tributável, ou seja, vem sem IVA. Os valores da demonstração dos resultados, regra geral, vêm sem IVA. E, portanto, temos de, entre numerador e denominador, manter a mesma base de IVA. Então, como o saldo de clientes tem o IVA já incluído, multiplicamos o volume de negócios, as vendas mais a prestação de serviços, por 1 mais a taxa de IVA, e a partir de agora, denominador ou numerador e denominador passam a estar na mesma base de IVA. Multiplicamos por 365 dias e assim vamos ter o número de dias que, em média, os clientes demoram para pagar à nossa empresa. No fundo, como tinha dito, a celeridade com que recebemos dos clientes. Já o prazo médio de pagamentos é um indicador, um rácio, obtido pela relação, ou dividindo, o saldo de fornecedores médio do período, ou seja, no balanço, no passivo corrente, onde vamos obter o saldo de fornecedores, divide-se os fornecedores do início do período mais os fornecedores do fim do período, e convém, nestes termos o balanço de vários períodos, 2 períodos, por exemplo, para obter os respectivos saldos, porque, no fundo, o saldo de fornecedores no dia 31 de dezembro de um determinado ano N é o saldo final de fornecedores, ele corresponde ao saldo inicial do dia 1 de janeiro do ano seguinte. E, portanto, consegue-se, com balanços com anos sucessivos, verificar qual o saldo do início do período, que era o fim do período anterior, e o saldo do fim do período. E, dividindo por 2, temos o saldo de fornecedores médio do período. Dividimos pelas compras mais os fornecimentos e serviços externos, porque os nossos fornecedores são fornecedores das compras de mercadorias, mas também da rúbrica de fornecedores e serviços externos. E da mesma forma como expliquei em relação ao prazo médio de recebimento, para manter a mesma base de IVA, já que os fornecedores vêm com o IVA incluído do balanço, e as rúbricas de compras e fornecimentos e serviços externos são valores, regra geral, sem IVA,
considerando que o IVA foi deduzido pela empresa, o IVA suportado foi deduzido, então multiplicamos por 1 mais a taxa de IVA e vamos manter a mesma base de IVA. E multiplicamos por 365 dias e desta forma este rácio, o prazo médio de pagamentos, é um rácio que mede a celeridade com que a empresa costuma pagar as suas dívidas aos fornecedores. Temos então o tempo médio de permanência dos inventários em armazém, temos a celeridade com que se recebe dos clientes, através do prazo médio de recebimentos, e a celeridade com que se paga aos fornecedores, através do prazo médio de pagamentos. Estes 3 indicadores vão nos permitir calcular a duração do ciclo operacional e a duração do ciclo financeiro da empresa, ou também o chamado ciclo de caixa. Se somarmos a duração média de inventários ao prazo médio de recebimentos, ou seja, dentro daquele esquema, desde que se compra as mercadorias até que se vende, até que elas saem do armazém, desde que elas entram no armazém até ao momento em que saem do armazém e são vendidas, passando pela venda, o momento da venda que é efetuada e o recebimento dos clientes, todo este prazo de duração média de inventários mais o prazo médio de recebimentos é aquilo que se chama a duração do ciclo operacional. E, portanto, duração média de inventários, prazo médio de recebimento, nós estamos aqui a falar de necessidades cíclicas. Mas recorremos aos nossos recursos cíclicos pela via de negociar com os nossos fornecedores prazos médios para pagamento mais prolongados do que os prazos médios de recebimento. O ideal seria receber dos clientes antes de pagar aos fornecedores para diminuir então as nossas necessidades em fundo de maneio. Se eu subtrair à duração do ciclo operacional o prazo médio de pagamentos, eu tenho a duração do meu ciclo financeiro ou ciclo de caixa. Vejamos um exemplo. Consideramos a empresa ABC Limitada, que apresenta num determinado período os seguintes rácios de atividade. O prazo médio de recebimento é 46 dias, em média demora 46 dias a receber dos clientes. A duração média das mercadorias é de 17 dias, ou seja, a permanência média dos inventários, neste caso das mercadorias em armazém, é de 17 dias e o prazo médio de pagamento aos nossos fornecedores, no fundo, a celeridade com que a nossa empresa costuma pagar as suas dívidas a fornecedores, em média, é de 28 dias. Está-se já aqui a ver que pagamos a 28 dias aos nossos fornecedores e recebemos a 46 dias dos nossos clientes. Os inventários estão, em média, 17 dias em armazém. Isto vai gerar, estamos já a ver, uma duração ou um ciclo de caixa elevado para a empresa. A duração do ciclo operacional indica o número de dias necessários até que os inventários se vendam e se convertam em meios monetários, representando o tempo de duração do ciclo da exploração. É desejável que este indicador apresente valores tão baixos quanto possível. Quanto maior for a rotação de inventários, menor a duração média dos inventários e mais baixo o prazo médio de recebimentos, então menor será a pressão da tesouraria na empresa, uma vez que as necessidades de financiamento do ciclo de exploração serão menores. Ora, qual é a duração do ciclo operacional desta empresa? Duração média de inventários 46 dias, mais o prazo médio de recebimento 17 dias. Aliás, repito, duração média de inventários
17 dias, assim é que está correto, mais o prazo médio de recebimento, 46 dias. 63 dias é a duração do ciclo operacional. E qual é a duração do ciclo financeiro? Mas antes, uma vez que o ciclo da exploração se estende a todas as atividades e decisões da empresa tem de tomar, desde os aprovisionamentos, passando pela produção até à comercialização dos bens, o ciclo de caixa dependerá dos prazos que caracterizam cada uma das três atividades. E o ciclo de caixa, ou a duração do ciclo financeiro, representa a duração média dos inventários mais o prazo médio de recebimento de clientes, aquilo a que era o denominado ciclo operacional ou duração do ciclo operacional, subtraindo a isto o prazo médio de pagamento a fornecedores. 17 dias de mercadorias em armazém, em média, mais 46 dias que os clientes em média demoram a pagar, menos os 28 dias que em média a minha empresa demora a pagar aos fornecedores. São 35 dias o ciclo de caixa desta empresa. É muito tempo. Era importante que esta empresa, em primeiro lugar, negociasse com os seus clientes recebimento mais célere e negociasse com os seus fornecedores pagar de uma forma mais prolongada, ter mais tempo para pagar, para diminuir aqui o ciclo de caixa. 35 dias. O que é que se vai fazer ao longo destes 35 dias? A duração do ciclo financeiro indica o número de dias em que os meios monetários estão imobilizados pelo ciclo operacional. Representa o tempo que temos que encontrar formas de colmatar as necessidades cíclicas com recursos extra à exploração. Este indicador está intimamente ligado com as necessidades de fundo de maneio, uma vez que é uma forma dinâmica de as calcular, observando o equilíbrio entre as entradas e as saídas de fluxo de caixa originadas pela atividade operacional da empresa. O ciclo de caixa reflete o número de dias que, em média, a empresa necessita de financiamento até reaver o valor investido na sua exploração. E quanto maior for o ciclo de caixa, maiores as necessidades de fundo de maneio da empresa. Vamos ver agora um outro exemplo de uma outra empresa, recorrendo agora a uma folha de cálculo, onde temos aqui apresentado um balanço funcional que nos permite obter rapidamente os montantes das necessidades cíclicas, nomeadamente as mercadorias, os clientes e os recursos cíclicos, nomeadamente os fornecedores. E relativamente a esta empresa, fizemos aqui os nossos cálculos comparativamente a 2 anos e para o ano 2022 o prazo médio de pagamento em dias é de 116, eram 72 dias no ano 2021. Já sabemos que o prazo médio de pagamento representa a celeridade com que pagamos aos nossos fornecedores. E o prazo médio de recebimento em dias, 66 dias relativamente ao ano 2022 e 30 dias relativamente ao ano 2021. Esta empresa efetivamente recebe mais rápido dos clientes comparativamente com o pagamento a fornecedores. Está a receber antes dos clientes e depois paga aos fornecedores. Quanto ao prazo médio de inventários em dias, 161 dias em 2021, muito tempo, e 86 dias em 2022. Claro que tudo isto depende também do tipo de mercadoria, do tipo de inventário que nós temos, empresa, comercializamos. Comecemos por calcular o ciclo de exploração. É aquilo a que eu chamei o ciclo operacional da empresa. Corresponde ao prazo médio de recebimentos mais
a duração média de inventários. Ou seja, 152 dias em 2022, estendendo em 2021 eram 190 dias. Agora vamos determinar o ciclo de caixa ou de tesouraria, pegando no ciclo operacional ou ciclo da exploração e subtraindo a este valor o prazo médio de pagamentos a fornecedores em dias. 36 dias relativamente ao ano 2022 e 119 dias em relação ao ano de 2021. Melhoramos muito comparativamente com o ano 2021 relativamente ao ano 2022. Ou seja, o nosso ciclo de caixa, que, como vos expliquei, reflete o número de dias que, em média, a empresa necessita de financiamento até reaver o valor investido na sua exploração, o tempo que as mercadorias permanecem em armazém, o tempo que nós concedemos aos clientes para eles nos pagarem, desde as vendas até ao seu recebimento, e, portanto, quanto menor for o ciclo de caixa, menores as necessidades de financiamento da empresa e, efetivamente, temos boas notícias quando estamos a comparar o ano 2021 com o ano 2022, porque o nosso ciclo de caixa diminuiu bastante. Passou de 119 dias, muito tempo, para 36 dias, e se isto assim continuar, as nossas necessidades em fundo de maneio estão cada vez a reduzir mais. Claro que nós analisamos aqui empresas com venda de mercadorias. Se for uma empresa que apenas presta serviços, bom, o ciclo de caixa traduz-se no prazo médio de recebimentos menos o prazo médio de pagamentos, porque não havendo mercadorias, não haverá o rácio da duração média de inventários. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.